E vamos lá então para mais um vídeo aqui no canal, hoje para falarmos das empresas relacionadas às commodities metálicas. Vamos começar direto aqui com a Vale. Me fala aí nos comentários, inclusive, se você está comprando, o que você está fazendo com as ações da Vale, porque ontem, inclusive, chamou a atenção do mercado, chegou a cair mais de 3%, e o detalhe é que ontem era data com para a empresa, para esse dividendo aqui, ó, os R$ 2,73 por ação, ou seja, era para a ação ter subido ontem, como geralmente acontece na data com, e não aconteceu. E quem foi o vilão da história? Foi o minério de ferro, que caiu ontem aí mais de 5%, Eu recebi um monte de mensagens lá no Instagram perguntando sobre Vale e sobre outras empresas do setor, e é como eu já trouxe aqui antes, as cotações da Vale seguem o preço do minério de ferro. Vejam aí como é muito semelhante, é uma correlação direta. Mas dito isso, hoje é data X, ou seja, é a data em que desconta o dividendo da ação. Quem comprou até ontem garantiu o dividendo, quem está comprando hoje terá que esperar o próximo anúncio para poder receber o próximo dividendo. Tem gente que compra antes, tem gente que compra depois. Acho que em relação à Vale, quem comprou ontem pegou barato e garantiu o dividendo, e mesmo quem está comprando hoje, descontando aí o dividendo, e com o minério tentando uma recuperação, na minha visão também está pagando um preço barato. Mas sempre lembrando, pessoal, que não é ação para pesar a mão, tá? Vocês viram aqui, o preço do minério é que dita o jogo para a Vale e ninguém consegue prever para onde isso vai. Por quê? Porque esses preços do minério eles são formados lá na China, então o mercado aqui ele vai sempre estar um passo atrás disso, tá? E por isso eu reforço aqui a cautela em não queimar todo o seu caixa em Vale de uma só vez, e sempre fundamentado em resultados. E esse é o ponto, como eu já mostrei aqui, a empresa vem melhorando seus números. É uma tese válida aí, para exposição ao mercado asiático. Acho que para quem tem uma carteira já consolidada, Vale faz todo sentido na minha visão. Então, quem entrou, por exemplo, pela tese dos dividendos, abaixo ali dos R$ 65, como eu tenho falado aí nos últimos vídeos, que está com desconto. O investidor está conseguindo aí um bom dividend yield, Quem comprou, por exemplo, em 65, cravado aí, ó, só nesse pagamento pegou um yield de mais de 4%. Na minha visão, olhando resultados, até 70 é barato, mas quem comprou, por exemplo, em 70, bem acima do preço de hoje, ainda está pegando um yield atrativo. Se a gente vislumbrar, por exemplo, o próximo anúncio, ele deve vir por volta aí de agosto, agosto ou dezembro, ou agosto e dezembro. A gente não sabe, mas virá pelo menos mais um anúncio pela frente. Então eu creio que dá para buscar mais pelo menos aí uns 3%, para quem está comprado nesses preços atuais. Então eu não vejo aí como mau negócio conseguir aí um yield com Vale entre 7 a 8%, respondendo aí as diversas perguntas que eu recebi sobre a empresa e sobre dividendos. Dito isso, uma outra empresa que vocês mandaram muita pergunta também, e que vem em queda, é a Bradespar. A queda da empresa, das ações, é por conta do minério também e, consequentemente, por causa da Vale. A Bradespar é uma empresa que investe só na Vale hoje, então as cotações dela seguem as da Vale, é isso, tá? Veja aí como que é muito semelhante, a oscilação de preço das ações. Então, respondendo também a quem perguntou sobre Bradespar, é uma opção para investir de forma indireta em Vale e na tese do mercado asiático, pela exposição a Vale e ao minério, é mais barato do que Vale e sempre terá o desconto de holding e, consequentemente, o yield tende a ser maior, mas o risco em Bradespar é maior também. Então deixa eu só explicar aqui para você entender um pouco melhor essa questão, nesse negócio de holding e de desconto, enfim, é entender as coisas, não é investir por investir. Então olha só, aqui no RI da empresa, no RI da Bradespar, no último balanço que ela reportou, a participação da Bradespar na Vale é de 3,79%, o que significa 11 bilhões em valor de mercado, o valor que ela tem de participação na Vale é isso aí. Só que o valor de mercado da Bradespar, somando aí, as ações ordinárias e preferenciais, dá 8 bilhões e 600. Viu que é mais barato? Ou seja, eu, Bradespar, tenho 11 bi de Vale, mas o mercado em bolsa está pagando menos por essa participação. Essa diferença é o desconto. E que no último fechamento trimestral era aí de 24% aproximadamente. O que isso significa, é que você que está comprando Bradespar é como se estivesse comprando Vale 24% mais barata. Em tese, é isso.
Aí na prática, então, você tem o benefício do dividend yield maior em relação ao preço, mas, como eu disse, você tem também um risco maior embutido nessa operação. Por quê? Porque os riscos de Vale somam-se aos riscos de Bradespar. Então, quando você investe numa holding, você assume os riscos dela, holding, que podem ser vários, né? Desde uma ingerência até alguma falcatrua administrativa, um processo, enfim. São riscos aí corriqueiros de qualquer empresa, mas os riscos também das empresas que ela investe. No caso aqui, da Vale. Tudo sobrecai na Bradespar. Então, o desconto ele é justificado também pelos riscos adicionais do negócio, tá? Não tem almoço grátis no mercado, como eu sempre falo. E aí, para a gente desempatar essa questão aqui, né, em qual investir, se você quer se expor ao minério e garantir aí um dividendo maior, né, e você não se importa de assumir um risco a mais, não se importa de investir em holding, vai de Bradespar, tranquilo. Mas, se você acha que não vale assumir esse risco a mais, esse risco em dobro que eu falei, e prefere investir direto na fonte, vai de Vale. Simples assim. E lembrando, como eu já falei, né, ter as duas em carteira não faz sentido. Ah, mas eu ainda estou na dúvida, né, sobre esse negócio aí de risco em dobro que você falou. Como é que eu vou definir isso dentro da minha estratégia de investimento? Beleza, faz assim então, ó. Olha para a sua carteira e avalia. Você tem muitas ações perenes, ações consolidadas, setores fortes na carteira? Você considera a sua carteira segura, blindada? Se a resposta é sim, vai de Bradespar, tranquilo, porque um risco a mais na sua carteira não vai mudar muita coisa na sua estratégia. Mas se sua resposta é não, se sua carteira tem mais ações de crescimento e tem mais posições de risco, e mesmo assim, né, você quer minério de ferro na carteira, vai de Vale, direto na fonte. Pronto, não inventa. Mas investindo em qualquer uma aqui, no fim das contas, você está exposto ao minério. Não se esqueça disso. E ainda sobre a Bradespar e dividendos da empresa, né, que eu sei que é uma coisa que muitos aí estão esperando, como eu já trouxe aqui em vídeos passados, a Datacom para dividendos está chegando e deve ser no mês de abril. Geralmente a Datacom costuma ser já no dia do anúncio aí da Bradespar, tá? Tem que ficar ligado, porque em abril do ano passado, se eu não me engano, foi assim. A empresa anunciou e o dia do anúncio já era a Datacom. Então, se você é investidor de Bradespar, já fica ligado aí, se está abaixo do seu preço teto, é colocar no radar para garantir o dividendo antes do mercado conhecer o anúncio e aí você foge da volatilidade. E eu quero aproveitar para lembrar também que se você quer entender as empresas, saber analisar, né, se livrar das diquinhas aí de investimento que estão pela internet afora e de fato comprar empresas que estão adequadas ao seu perfil de investidor, ao seu capital disponível para investir, eu tenho um treinamento fundamentalista passo a passo que mostra isso de forma clara para você entender as empresas e aprender a tomar as melhores decisões de investimento de acordo com o seu perfil e se libertar das diquinhas, tá bom? E aí você caminha com as próprias pernas no mercado. Eu sempre deixo o link na descrição. Mas vamos lá, né? Com mais commodities metálicas aqui que vocês têm me perguntado, a CSN Mineração, vocês também me mandaram bastante pergunta sobre, né? E a empresa também caiu bastante ontem nas cotações por conta do minério de ferro. E aí eu repito, gente, é a mesma coisa de Vale, tá, pessoal? Minério em queda, CSN Mineração em queda. Minério em alta, CSN Mineração em alta. Eu vejo muita confusão dos investidores em relação a empresas ligadas ao mesmo setor. Então, se você é iniciante e você tem Vale na carteira, não tem motivo para ter CSN Mineração. O contrário também é verdadeiro, tá? Se você tem a CSN Mineração, não precisa ter Vale na carteira. No fim das contas, é o preço do minério que vai fazer preço nas ações dessas empresas e é o preço do minério que vai fazer resultados aqui no balanço dessas empresas. Portanto, a tese é a mesma, é crescimento da China, ponto. Não tem outra coisa. Aqui a gente pode até ver um breve comparativo aí, né, onde a Vale estaria mais descontada hoje, olhando aí os principais indicadores de valuation, mas independente de desconto em Vale, né, eu acho que a Vale ela tem uma vantagem mais ampla em relação a outra mineradora, porque ela é mundialmente conhecida, né, entre as maiores mineradoras do mundo, então o mundo olha para a Vale e para fins de decisão de investimento, né, isso tem a sua relevância. Mas aí sobre a CSN Mineração, né? Vamos ver aqui Datacom para a empresa, conforme vocês me pediram também para a gente olhar, né? O histórico ele sinaliza para abril,
E no ano passado, né, no mês de abril, teve um anúncio onde a Datacom também foi a data do anúncio, né? Então tem empresas que não dá tempo para o mercado reagir. A empresa anuncia e já é Datacom naquele dia do anúncio, né? E com a CSN Mineração tem essa possibilidade. Aí se você é acionista da empresa, já é ficar ligado antes, porque até o final de abril aí tem grande chance de termos anúncios, lembrando que a empresa está melhorando aí os seus lucros, o que sinaliza que vai vir dividendo pela frente. Então agora que eu acredito que você entendeu, né, a correlação direta dessas empresas com o minério e que investir tanto numa quanto em outra é depender da China e por isso não precisa colocar as 3 empresas na carteira, nem mesmo 2, só uma basta. Eu sei que vocês investidores também gostam muito aí das siderúrgicas, né? Eu também. Então, por exemplo, ó, a Gerdau e a Usiminas. Se você tem espaço na sua carteira, ficaria sim interessante uma empresa 100% minério e outra siderúrgica, né, fazendo a dobradinha aí no setor. Mas é para quem tem espaço na carteira, tá? Quem está começando é escolher uma empresa só. Se tem espaço, uma mineradora 100% e uma siderúrgica, tá? A minha preferência no setor, como eu já falei aqui um monte de vezes, é Vale e Gerdau. Como eu já comentei antes, né, se você, por exemplo, tá com essas duas empresas, você está exposto à China, através da Vale, e está exposto a Estados Unidos com a Gerdau. São duas das maiores economias do mundo. Se a China e Estados Unidos não crescem, ninguém cresce. Sobre a Usiminas, é uma tese interessante também, tá? Aí olhando mais aqui para o Brasil, tá? O crescimento industrial aqui, né, como o automotivo, eletrodomésticos, o consumo em geral, né, que demanda por aço, além de um pouco de China também, porque a Usiminas ela tem ali a parte de mineração que começou a dar uma reagida. Então assim, você que tem, por exemplo, Vale e Usiminas, é interessante também, ou CSN Mineração e Gerdau, é interessante também, são possibilidades aí dentro do setor, respondendo a quem perguntou, onde você não precisa colocar esse monte de empresa de uma vez. Coloca uma e depois você coloca outra, descorrelacionando um pouco as posições, tá? A função do investidor na construção da carteira é, como eu sempre falo, é descorrelacionar posições, tá? Porque aí você vai estar diversificado e não concentrado e muito menos pulverizado. Esse é um erro que o investidor não pode cometer. Então, todas aqui são boas empresas, mas não devem estar juntas em uma carteira só. E não são investimentos para todo o perfil, e talvez não é para o seu perfil. Eu conheço muitos investidores que passam longe desse setor, longe dessas empresas, e não estão errados, tá? É um setor bem difícil. Por quê? Se a gente olhar, por exemplo, para o histórico de lucros da Vale, veja quantos prejuízos que ela teve. Ó. Então, vai que a China não cresce, o minério, consequentemente, vai cair. E aí? Voltando aqui no gráfico de preço do minério, né, comparando aí com os lucros da Vale, veja que os preços da commodity de 2015 mais ou menos até 2018, até mesmo em outros anos aí, ó, não deixaram a Vale ser lucrativa. E aí vem uma reflexão na nossa cabeça, né? Será que esses preços de minério tão baixos que aconteceram, será que é algo impensável de voltar a acontecer hoje? É uma pergunta que não tem resposta, é impossível saber em se tratando de China. Por isso eu repito aí pela milésima vez, tá? Essas empresas não são para todo tipo de investidor. Nós estamos num ciclo de baixa das commodities, então não são empresas aí para pesar a mão. Eu particularmente sigo otimista com as empresas, sigo otimista aí com o setor, porém, né, eu estou diversificado, eu estou protegido, entre aspas, na renda fixa, eu tenho um pouco de investimento no exterior também, então antes de eu começar a olhar para esses ativos, eu fiz ali o meu dever de casa primeiro, né, que foi me precaver, me proteger. E é isso que eu trago para vocês, é isso que eu espero que vocês também façam antes de se posicionar em empresas mais complicadas. Tá certo, pessoal? Me conta aí nos comentários, inclusive, né, se você investe em alguma dessas empresas, em qual delas que você está investindo. Um abraço, bons estudos e a gente se fala num próximo vídeo. Até lá!